já fui respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Maior infraestrutura para o movimento popular. Um dos juízes do tribunal foi o Dr. Silvio Loreto, que se disse muito impressionado com a total submissão, a ingenuidade e o respeito que as 5 vítimas tinham para com a autoridade. Eles se submeteram, ato após ato, momento após momento, até o trucidamento. É estranho e é significativo também que tal crime aconteça numa área sob a supervisão do todo-poderoso Getati, um órgão que tanto trabalhou naquela região da Amazônia e que ajudou a violentá-la. Loreto conclui pela necessidade de o movimento popular ficar mais bem aparelhado para lidar com a sua realidade. Há uma necessidade de um movimento contar com mais consciências e com maior assessoria, com pessoal técnico de um serviço de apoio jurídico e também político, porque há muitas implicações de ordem política também. Nosso voto será no sentido de dar todo o apoio a essa capacidade de organização e a esse esforço de tomada de consciência coletiva e essa integração nacional em defesa dos direitos essenciais de todos aqueles que trabalham. Ousadia dos inimigos do povo. O juiz seguinte foi o advogado Roberto Franco, que revelou ser surpreendente a facilidade com que as elites, seja na área urbana ou rural, matam os representantes das classes populares. Em função disso, ele propõe uma reflexão. Por que tanta ousadia? Por que se organizam grupos como o Várzea, a UDR, organizações como o Esquadrão da Morte? A resposta está não só na impunidade dessas elites, mas também no fato, segundo o juiz, de que a estrutura do poder policial durante os últimos 20 anos de ditadura foi aperfeiçoada apenas para servir de instrumento de defesa do Estado, para servir de defesa do regime autoritário, do regime militar. Nesse aspecto, o aparelho judicial, em todos os níveis, foi aperfeiçoado em requintes e perfeição, equiparando-se quase às políticas dos países mais desenvolvidos. Para a repressão aos inimigos do regime, estruturou-se nesse país um sistema de repressão moderno, eficiente e com tecnologia sofisticada, mas não se aperfeiçoou aquilo que deveria ser a própria função policial de servir de instrumento de defesa da comunidade, de servir de instrumento de segurança e de tranquilidade da população e da sociedade. As reflexões do advogado sobre a segurança vão ainda mais longe. A segurança da comunidade é um valor de suprema relevância. No entanto, o Estado se reserva ao direito exclusivo de fornecer essa segurança e proíbe os demais de usarem armas. O porte de armas é concedido, pelo menos teoricamente, apenas mediante licença especial. Na verdade, os fatos mostram que essa segurança que o Estado deveria fornecer não existe, principalmente para a grande maioria da população oprimida e explorada. Por isso, penso que a segurança da comunidade pode e deve ser preservada pela própria comunidade. Noção torta sobre o direito. O Dr. Loreto referiu-se também ao que chamou de uma falsa consciência sobre os seus próprios direitos, que existiria nas 5 vítimas. A concepção assimilada pelos trabalhadores sobre o que é direito e o que é errado, e esse excessivo respeito à autoridade nos termos em que é difundido, faz com que a maioria da população assuma um comportamento que vai contra os seus próprios interesses. Por isso é que se faz a difusão de uma ideologia que neutralize, que mobilize e que reduza os explorados a uma condição de subserviência e de adequação. Essa aceitação de valores que não interessam aos trabalhadores precisa ser questionada. No meu voto, chamo atenção para que a ideologia que perpassa tudo, que acomode e que não convém aos interesses da maioria do povo brasileiro, meu voto é no sentido de que os explorados e os ameaçados precisam fazer valer seus direitos, não apenas de forma corretiva, mas como forma preventiva. Terra de mais, justiça de menos.
O criminalista Modesto da Silveira foi o próximo a se manifestar sobre a tragédia do rio Itacaúnas. Seu pronunciamento teve um caráter didático e abordou tanto problemas relativos à distribuição de terras no Brasil, como aspectos jurídicos do assassinato dos 5 poceiros. Existe uma figura jurídica no nosso Código de Processo Penal que permite a soltura de qualquer cidadão, não importe quão criminoso ele seja. Está na lei e a jurisprudência confirma a possibilidade de o sujeito ser solto pelo chamado excesso de prazo. O que, quando ocorre, é compreensível tendo em vista que não há ainda uma sentença que eventualmente o sujeito pode ser inocente. Mas é preciso questionar o uso do excesso do prazo, pois a sentença poderia ter sido dada até no prazo legal, sem precisar do excesso. No caso de Itacaúnas, o excesso de prazo visa proteger um homem frágil, um ajudante do capataz, mas este homem ingressou no sistema dos poderosos como um de seus mandatários, um de seus lacaios. Por excesso de prazo, o capataz deverá ser solto, e uma vez solto, jamais será apanhado, e aí começa outra história. Solto, a preocupação passa a ser muito menor, porque os bandidos estão soltos. E aí começa a preparação, a montagem, a farsa para a absolvição. É o que acontece na maioria dos processos, daí até uma certa vergonha que a justiça tem em colocá-los em julgamento. Em seguida, Modesto da Silveira passou a analisar a situação fundiária. No Brasil, embora pareça incrível, temos excesso de terra. São 8.500.000 km² de terra, ou seja, 850 milhões de hectares para uma população rural que não chega a 40 milhões de pessoas, ou seja, em torno de 12 milhões de famílias. Isso, em qualquer parte do mundo, significa excesso de terras. A China é um pouco maior que o Brasil e tem menos terras agropecuarizadas do que nós. E tem uma população de 1.200.000.000 habitantes, quase 10 vezes mais a população do Brasil. Os Estados Unidos também têm um território bem menor que o do Brasil em termos de aproveitamento para a agricultura. Esses dados são citados pelo advogado para demonstrar que, se em nosso país fosse feita uma reforma agrária, daria uma propriedade de pelo menos 10 a 20 hectares por família. Haveria uma variação neste tamanho, pois quem planta tomate, por exemplo, precisa de menos terras do que quem cria gado. Mesmo assim, Modesto afirma: se dessemos entre 5 e 50 hectares para cada família de trabalhadores sem terras, ainda assim não chegaríamos a ocupar 1/10 do território agriculturável brasileiro. E sobraria cerca de 9/10, isso é, sobrariam 9 outros Brasis para quem tem vocação de latifundiário brincar de latifúndio, e para eles, se quisessem, até se matarem uns aos outros. Mesmo assim, o que vemos é uma situação de violência no campo, com mais de 1.200 processos de assassinatos e milhares de conflitos. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor.